Bom, já estamos gravando. É com imenso prazer que eu recebo a todos vocês para a aula magna que inaugura oficialmente as atividades acadêmicas do ano letivo de 2021, do Programa de Pós-Graduação em Planejamento e Análise de Políticas Públicas, da Unesp, Campus de Franca. Eu quero dizer que muito nos honra, temos aqui hoje o professor Edésio Fernandes, que gentilmente aceitou nosso convite para ministrar essa aula, que se intitula Cidades e Pandemia, Possíveis Lições e Desafios. Então, boa tarde a todos e a todas. Eu gostaria de pedir que para a melhor qualidade dos nossos trabalhos aqui hoje, a nossa audiência mantivesse os microfones e câmeras desligados enquanto a nossa aula decorre. Bom, eu agradeço por isso. E antes de dar início à palestra propriamente dita, a aula magna propriamente dita, eu gostaria de passar a palavra ao professor Dr. Murilo Gaspardo, diretor da nossa faculdade, para a abertura oficial. Bom, boa tarde a todas e a todos. Eu gostaria de saudar o professor Aguinaldo de Souza Barbosa, coordenador do Programa de Pós-Graduação em Planejamento e Análise de Políticas Públicas, o professor Edésio Fernandes, que muito nos honra com a sua presença, ainda aqui online, na nossa Faculdade de Ciências Humanas e Sociais. Saúdo também a todo o corpo docente que integra este programa de pós-graduação e aos seus estudantes de mestrado. Em breves palavras, eu gostaria de ressaltar a excelência deste programa de pós-graduação, com o engajamento do seu corpo docente-discente, mas, em particular, pela liderança do professor Aguinaldo, que está na sua coordenação, na sua construção desde o princípio. Infelizmente, se aproxima da transição para uma nova gestão, mas temos a certeza de que o trabalho terá continuidade, inclusive pela excelência do que foi desenvolvido até agora. Tanto em termos de formação de profissionais para atuação no âmbito da gestão pública e de outras instituições que atuam em parceria com prefeituras, com o governo do estado, com o governo federal, como também na produção científica de altíssima qualidade e impactando a construção de políticas públicas na região onde o programa está inserido, aqui na região de Franca, norte do estado de São Paulo, e também no sul de Minas, com repercussões, inclusive, para além desse território. Professor Edésio, muito bom tê-lo conosco, trata de um tema de fundamental importância. Nós ainda estamos no meio da pandemia, por aqui no Brasil, parece que ela não há sinais de que ela terá fim, mas temos que ter a esperança. Entretanto, nós temos que pensar como é que vai ser o futuro. Nossa vida vem passando por transformação, e eu, particularmente, não tenho como sonho a volta a uma normalidade, sobretudo pensando que era uma normalidade marcada por profundas desigualdades, com uma das características fundamentais da sociedade e das cidades brasileiras e de diferentes partes do mundo. Então, será muito bom ouvi-lo e termos essa oportunidade de dialogar com o senhor a respeito de um tema de tamanha importância. Eu gostaria, infelizmente, de me justificar que terei que participar brevemente desta atividade, pois estava em meio a uma reunião no Conselho Universitário da Universidade, que deveria ter terminado às 17 horas, saí de lá para fazer a abertura do evento e precisarei retornar, porque a ordem do dia vai começar somente agora, mas quero ter a oportunidade de dialogar com o senhor, ainda que por e-mail, na sequência da atividade, e assistir à sua conferência, que estará no nosso canal. Então, muito obrigado a todos, desejo um excelente evento aos que estão aqui, aqueles que poderão acompanhar sua conferência e o diálogo no
futuro pelos canais do programa e da faculdade no YouTube. Muito obrigado mesmo, um excelente fim de tarde e noite de trabalho. Obrigado. Muito obrigado, professor Murilo. Só um minuto aqui que eu estou autorizando o pessoal a chegar, já temos mais de uma centena de pessoas para lhe assistir, professor Edésio. Bom, eu gostaria de informar, né, isso é uma questão mais prática, né, que o controle de presença para emissão de certificado será feito pelo nome de entrada na sala. A Marília Cíntia, que é a nossa mestranda aqui do programa, está responsável por essa tarefa. E antes de dar início efetivo à nossa atividade, eu gostaria de pedir um minuto de silêncio em memória do senhor Carlos Alberto Gaspardo, pai do professor Murilo Gaspardo, o diretor da nossa faculdade, falecido anteontem. E eu estendo essa homenagem também às mais de 400 mil vítimas fatais do vírus da Covid-19 no país até o momento. Pessoas que também foram vitimadas pela política da morte praticada pelo Estado brasileiro diante da catástrofe da pandemia. E dentre essas pessoas, 496 eram moradores da Cidade Franca, onde fica o nosso campus universitário. Bem, então, passo aqui a apresentação do professor Edésio Fernandes. Professor Edésio, mais uma vez... Gostaria apenas de agradecer a memória feita a meu pai, que não foi vítima de Covid, foi uma outra doença terrível também, e dizer que, apesar do recente falecimento dele, estou aqui até e participando do Conselho Universitário, como uma homenagem a alguém que sempre foi meu companheiro de todas as horas e que sempre compartilhou de todos os projetos. Então, entendo que não havia maneira melhor do que para fazer memória dele do que trabalhando e realizando os meus sonhos, dos quais ele sempre participou, como este, de estar aqui na universidade e dirigindo esta tão prestigiosa faculdade. Muito obrigado, professor Aguinaldo, e a todos pelo carinho. Eu que agradeço pela parceria, professor Murilo, e, mais uma vez, né, meus sentimentos. Passo, então, a apresentação do professor Edésio Fernandes, a quem quero agradecer, né, pelo aceite ao nosso convite para ministrar essa aula magna, e não vou me estender aqui muito, quero fazer apenas uma breve apresentação do professor Edésio Fernandes, que é bacharel em Direito pela Universidade Federal de Minas Gerais, mestre e doutor em Direito pela Warwick University, do Reino Unido, é jurista, consultor, membro da DBU Associates, Unidade de Planejamento Urbano da University College London, Centro Internacional especializado em ensino de pós-graduação, treinamento, pesquisa e consultoria nas áreas de política urbana e regional, planejamento e gestão nos países em desenvolvimento sul global. O professor Edésio Fernandes é também professor associado de diversas instituições pelo mundo, né, como o Instituto de Estudos Urbanos e Habitacionais de Roterdã, na Holanda, né, desde 2004, o Instituto Lincoln de Política Fundiária, em Cambridge, Massachusetts, Estados Unidos, desde 1996, e no Brasil foi um dos fundadores do Instituto Brasileiro de Direito Urbanístico, e é professor visitante em diversas universidades. O professor Edésio atua como consultor para organizações governamentais e não governamentais, como o Banco Mundial, Cities Alliance, ONU Habitat, Unesco, entre outras, e foi diretor de assuntos fundiários da Secretaria Nacional
de Programas Urbanos do Ministério das Cidades, no início do governo Lula, onde coordenou a formulação do Programa Nacional de Apoio à Regularização Fundiária Sustentável. E antes de passar a palavra ao nosso convidado, eu quero agradecer também ao professor Dr. Mauro Ferreira, grande amigo e colega aqui no programa de mestrado em Planejamento e Análise de Políticas Públicas, que, como especialista da área de planejamento urbano no nosso mestrado, foi o professor Mauro Ferreira quem idealizou essa aula magna, chamando a atenção para a importância do trabalho do professor Edésio Fernandes na discussão dos diferentes aspectos inerentes à reflexão acerca do direito à cidade. Professor Edésio Fernandes, sejam muito bem-vindos à Unesp, apesar de nesse formato virtual, gostaria muito de ter este contato presencial na oportunidade mais próxima que for possível. Muito obrigado pelo seu tempo, pelo dispêndio de energia, por estar aqui conosco. Boa tarde a todos e todas. Em primeiro lugar, eu queria agradecer aos professores Aguinaldo, Murilo, Mauro, pelo convite. É uma honra estar com vocês. E a gente estava comentando antes que um dos lados, talvez o lado positivo dessa experiência tão traumática que nós todos temos vivido é essa possibilidade de aproveitar o avanço da tecnologia para estabelecer, renovar e ampliar as nossas redes, nossos contatos, as nossas trocas, e é realmente uma honra estar com vocês nesse momento. E o que eu preparei, por favor, me digam se vocês estão vendo aí, já coloquei aqui a apresentação. Sim. Sim? Pois é, enfim, o que eu preparei para discutir com vocês é uma reflexão sobre o que está acontecendo hoje no mundo, né, em função do processo da pandemia, algumas lições e desafios. Quer dizer, o argumento central que eu gostaria de colocar para vocês é que talvez a lição principal que nós já aprendemos até agora, resultante da pandemia, é a necessidade de pensarmos nas condições de uma nova governança da terra urbana. O tema da terra urbana, e para aqueles da área do direito também, a sua expressão na ordem da propriedade imobiliária, para mim é o tema central dessa discussão. É um tema sempre muito desafiador, pouco explorado nos debates que eu tenho acompanhado, e para mim é ele que tem oferecido uma certa moldura, um marco conceitual que tem permitido aprofundar, enquadrar, refletir sobre a pandemia, que é, como todos estamos percebendo, um processo histórico sem paralelos. Um processo que é único, complexo, multidimensional e, infelizmente, ainda em andamento. Eu acho que a gente ainda vai viver bem, talvez 1 ano ou 2 pela frente, em fases aí diferenciadas desse processo. São comentários que eu vou trazer baseados na minha própria experiência pessoal. Eu não posso ir ao Brasil desde fevereiro do ano passado, mas tenho prestado muita atenção no caso brasileiro e também em casos europeus, norte-americanos, e aqui o caso do Reino Unido. Então, eu diria que a gente ainda está vivendo um momento de muita incerteza, um momento de muitas dúvidas, mas já existem algumas pistas. Muita gente talvez seja mais ousada do que eu, ou mais otimista do que eu, e já tem se permitido apostar em certos cenários, o que vai acontecer, como serão as cidades, como será o mundo, né? E esse debate tem ido desde pequenas mudanças táticas até grandes intervenções e grandes utopias. Há aqueles que acreditam que a globalização vai acabar, que o neoliberalismo chegou no seu final. Eu acho que ainda é muito cedo para fazer qualquer afirmação categórica, a não ser através de exercícios aí de futurologia, mas mesmo assim, eu acho que, sobretudo agora que nós já temos quase 1 ano e meio de pandemia, já dá para perceber que há certos padrões, há certos processos consistentes, sistemáticos, que nos permitem organizar algumas respostas, né? Uma possibilidade é que nada vai acontecer, nada vai mudar, especialmente com o sucesso aí maior de vacina e tratamento. Se a gente olhar, por exemplo, o que tem acontecido em Israel, é como, né, se nada tivesse acontecido. Isso é um cenário possível. Outro cenário possível é que tudo vai piorar,
Muita gente aposta nisso, né? No agravamento das relações socioeconômicas, das questões ambientais, mas eu acho que ainda é possível discutir alguns cenários de mudanças, sejam imediatas, seja de longo prazo, né? Sobretudo naqueles contextos onde já existiam alguns elementos de movimentos e processos. Existe sempre esse cenário aí de mudanças significativas, quem sabe até mudanças estruturais. O grande desafio que está colocado para nós na esfera global é: será que saberemos aproveitar essas oportunidades? Se vocês olharem, por exemplo, a capa da revista Time desta semana, existe essa aposta, né? Como que a pandemia vai nos levar a um mundo melhor e mais verde? Quer dizer, é uma possibilidade, mas vai depender de muita coisa, e eu não sei até que ponto que todos os fatores que podem permitir essa mudança estrutural estão realmente sendo aproveitados. Então, eu vou organizar a minha fala em torno de 5 questões. Como eu destaquei, a gente está vivendo uma era que tem um enorme impacto, sobretudo para as futuras gerações. Eu acho que são os mais jovens que vão pagar o custo da pandemia e de diversas formas ao longo, possivelmente, das próximas 2 décadas, mas já existem algumas certezas, das quais, quem sabe, a gente já pode tirar algumas lições. Então, eu escolhi 5 questões, lições da pandemia, que são, na minha perspectiva, especialmente importantes para o caso brasileiro. A primeira delas é que a pandemia é um fenômeno essencialmente urbano, se considerarmos a natureza do vírus e as suas formas de transmissão. Ela acontece principalmente nas cidades, ela afeta especialmente a população urbana, e ela tem sido determinada e desnuda as relações dos seres humanos com a natureza, especialmente dado o padrão de urbanização que hoje domina internacionalmente. Como vocês sabem, desde 2008, mais de 50% da população global vive em cidades, e pelas relações que são íntimas e predatórias entre urbanização, desmatamento, exploração de recursos naturais e novas práticas de agricultura. É daí que vem a pandemia e é daí que virão novas pandemias, que todos os cientistas estão apostando que as próximas serão ainda piores do que a atual. Agora, um fator muito claro que já se percebeu é que esse fenômeno, que é diretamente relacionado com as dinâmicas da globalização dos últimos 40 anos, ele vai dos mercados de Wuhan, na China, as cidades chinesas, as cidades do mundo por via do transporte aéreo. A pandemia ela tem revelado e agravado desigualdades socioeconômicas há muito existentes nas cidades. E ela tem também acelerado uma série de processos sociotecnológicos que já se encontravam em andamento, em especial a automação, a inteligência artificial, novas formas de controle social. E todos os dados que têm sido organizados aí nos diversos países têm mostrado sistematicamente certas dimensões muito frequentes da pandemia. São expressões étnicas, raciais, de gênero e de faixa etária. Há uma expressão clara desses grupos aí mais diretamente atingidos. A outra questão que eu queria colocar para vocês é que a pandemia tem evidenciado um laço histórico inseparável entre saúde e moradia, e entre políticas de saúde e política de moradia. Se nós considerarmos o conjunto de condições de moradia, e aí eu quero falar de fatores diversos que vão da localização, o espaço físico, a qualidade construtiva, a qualidade arquitetônica e ambiental, a existência de serviços e infraestrutura, o acesso a espaços públicos, a áreas livres, a áreas verdes, é o conjunto dessas condições que tem globalmente determinado quem é mais vulnerável na pandemia, quem pode cumprir ditames de proteção e prevenção, desde coisas simples como lavar as mãos, ter acesso à água para lavar as mãos, até procedimentos como distanciamento social e trabalho remoto ou educação à distância. Também esse conjunto de condições que tem determinado que quem tem mais acesso a serviços de saúde, infelizmente, quem corre maior risco de morte.
Então, essa relação entre saúde e moradia e a questão urbana veio à tona com muito vigor. A crise global de saúde ela é fundamentalmente relacionada com as condições de vida, trabalho e moradia nas cidades. Essa relação, então, com as cidades, com os processos de produção das cidades, tem, sobretudo, mostrado para quem está acompanhando onde e como vivem os mais pobres nas cidades. E, em consequência disso, também os dados de diversas fontes têm mostrado que são os moradores de assentamentos informais, de cortiços, de conjuntos habitacionais, de áreas periféricas e bairros precários que têm sido mais duramente afetados nos diversos países. Então, por exemplo, no caso brasileiro, o perfil, né, que tem aí se evidenciado esse perfil do homem negro pobre que vive em condições de precariedade. A mesma coisa que no Reino Unido, é chamada população BAME, que é negra, asiática ou de etnicidade mista, são os grupos mais diretamente afetados, aqueles que têm sido mais sujeitos à hospitalização e à morte. Nos Estados Unidos, a mesma coisa, né? São os negros e os chamados hispânicos ou latinos que têm sido mais diretamente afetados. E um grupo social que é pouco estudado, mas que tem surgido com muita força nessa discussão são os idosos, né? No caso aqui, por exemplo, da Inglaterra, na primeira onda da pandemia, quase 45% dos mortos, e foi um número absurdo, eram pessoas que viviam em lares de idosos, né? Então, essa dimensão da faixa etária também tem vindo à tona com muito vigor aqui nos Estados Unidos e por todo lado. A terceira questão que eu queria, então, submeter para vocês é isso, considerando, né, a natureza urbana da pandemia, a questão central da relação entre saúde, moradia e a produção das cidades, não há como deixar, então, de enfrentar uma questão que é muito pouco trabalhada, mesmo pelos urbanistas, que é a questão do ordenamento territorial e das políticas de solo, que são intrínsecas ao processo da pandemia, porém, essa dimensão nem sempre ela é reconhecida. Quer dizer, a gente fala mais das desigualdades socioeconômicas que têm sido aí agravadas, mas a pandemia também tem agravado desigualdades socioterritoriais que existem há muito tempo. Quer dizer, esse fenômeno global, que é a crise de moradia, ele direta e indiretamente ele tem mostrado como que se faz o ordenamento territorial nos diversos países, nas diversas cidades, bem como qual que é a estrutura fundiária subjacente a esse ordenamento territorial. Em última análise, é essa estrutura que determina como que se dão, né, as condições de acesso ao solo e à moradia nas cidades, ou, em outras palavras, quem vive onde e como na cidade. De novo, aquelas dimensões de raça, etnia e gênero têm sido também, né, muito claramente evidenciadas, e, novamente, a questão do grupo etário, onde e como vivem os mais velhos na cidade, que é uma questão muito pouco colocada pelos estudiosos aí das cidades, né, tem ganhado aí muita relevância. Agora, como então que a pandemia se relaciona com a questão da terra, da propriedade da terra? Isso no contexto aí da pesquisa, da extensão e do ensino universitário, é um campo enorme de exploração, que vai desde a estrutura fundiária rural, os novos padrões de produção e distribuição de alimentos, desmatamentos, enormes impactos socioambientais e socioeconômicos, a tomada de terras, sobretudo para a reserva de recursos naturais, e eu destacaria a questão da água, que tem gerado conflitos pelo mundo todo, a expulsão de comunidades tradicionais, como a gente tem visto na Amazônia e em outras partes do mundo, mas há também a questão da estrutura fundiária urbana, que tem tido um papel central na produção e na expansão da pandemia. Outro tema a ser explorado aí pelos estudiosos, né, do urbano e da pandemia é quem são essas forças e atores, alguns antigos, muitos novos, muitos deles obscuros,
a questão dos fundos de investimento, dos hedge funds, dos fundos abutres, dos fundos de pensão, que nesse contexto do mercado globalizado, são esses os grandes atores que estão determinando esse padrão de urbanização. E a gente sabe muito pouco sobre essas dinâmicas, e também a questão dos processos de gestão urbana. Agora, o meu foco vai ser na questão das expressões na pandemia da ordem dominante da propriedade nas cidades, nos processos de uso, parcelamento, ocupação e construção, e que determinam as formas de uso, de acesso ao solo e à moradia. O que a gente tem visto aqui internacionalmente, hoje, nesse mundo que é cada vez mais urbanizado, há um modelo perverso que hoje é dominante. Quer dizer, por um lado, existe um enorme déficit habitacional. Por outro lado, nas cidades, nos países, em medidas diferentes, mas a gente vê o mesmo processo acontecendo, de um enorme estoque de construções públicas ou privadas que são mantidas vazias ou subutilizadas, um enorme estoque de terras públicas ou privadas com serviços, mas sem construções, situações em que pouca gente, sobretudo pessoas mais velhas e mais ricas, ocupam grandes espaços físicos, enquanto muita gente divide espaços cada vez menores, em formas de cortiços ou de superocupação, e um número crescente de famílias globalmente vivendo em assentamentos informais e outras formas de moradia precárias, quando não nas ruas. O número de pessoas em situação de rua também tem crescido. É esse modelo perverso que tem determinado como as pessoas têm vivenciado a pandemia de formas diferentes nos diversos países. Então, a estrutura fundiária das cidades foi escancarada. Da França, Espanha, Itália, Inglaterra, Estados Unidos, Brasil, o impacto da estrutura fundiária na maior ou menor probabilidade de se apanhar o vírus, ser hospitalizado, ser tratado e morrer, tem vindo à tona com muito vigor. A pandemia está revelando a dinâmica desses processos de urbanização, quer dizer, essa combinação entre segregação socioterritorial, fragmentação do espaço, impacto socioambiental e informalidade precária. Muita gente coloca ênfase, que para mim é excessiva, na questão de densidade. Agora, a densidade das cidades, ela é certamente um fator importante na pandemia, mas não por si só, tem que ser combinado com outros fatores. Por exemplo, em todos esses grandes projetos de renovação urbana que têm acontecido em cidades pelo mundo afora, há uma maior densidade física construtiva, mas que não tem tido um impacto maior do ponto de vista da pandemia, porque a ventilação, a iluminação, a circulação de ar, há espaços livres, há espaços públicos. A mesma coisa quando há essa concentração construtiva em áreas comerciais, mas aí como mora pouca gente também, aqui é uma imagem aqui da cidade financeira de Londres, não se pode estabelecer uma relação direta aí entre densidade e o agravamento da pandemia. Porém, a mesma coisa não pode ser dita nesses casos do adensamento dos assentamentos informais pelo mundo afora, que no caso, no caso indiano, no caso brasileiro, nos casos africanos, quer dizer, essa densidade aí sim, ela tem tido um papel central na determinação da experiência da pandemia. Quer dizer, esse é um fenômeno global, do Brasil, que é quase todo urbanizado, a Índia, que está crescendo a urbanização, é o mesmo padrão que a gente tem visto, essa urbanização que se dá pela expansão horizontal das cidades, agregação de novas periferias, formação de novos centros, verticalização, sobretudo, mas não apenas nas áreas centrais, por processos que são tão formais quanto informais. E também um mercado imobiliário que é cada vez mais globalizado. Os dados todos indicam que a concentração de propriedades nas mãos de poucos atores, sobretudo aqueles fundos que eu mencionei, hoje não tem paralelos na história. Então, o meu ponto é que, com frequência, as pessoas não entendem que a crise da moradia tem sempre uma dimensão fundiária, ela pode não ser explicitada, como é no caso brasileiro, mas sempre existe essa dimensão. Então, é essa situação que, em medidas diferentes, a gente tem visto
por toda parte. Esse déficit habitacional crescente, que convive com subocupação de imóveis, especialmente com mais velhos e mais ricos, superocupação de imóveis em processos formais e informais, vazios urbanos com serviços, construções vazias e abandonadas, bens públicos vazios ou subutilizados, concentração de áreas públicas e áreas verdes em poucas partes das cidades, essa informalidade crescente, seja em terras públicas, seja em terras privadas, concentração de serviços públicos também, preços cada vez mais proibitivos de propriedades e mesmo de aluguéis. Essa ênfase em soluções individuais em detrimento de soluções coletivas ou comunitárias. O aluguel é cada vez mais a forma principal de acesso à moradia, formal ou informalmente, né? E o número crescente de pessoas em situação de rua. Esse aqui é um quadro sobre o caso brasileiro, quer dizer, o mesmo censo que indica um déficit habitacional aí da ordem de 6 ponto qualquer coisa milhões de unidades e que poderiam nos levar a dizer, então, nós temos que construir 6 milhões de unidades, o mesmo censo indica no Brasil a existência de 6 milhões de construções públicas ou privadas que estão vazias ou subutilizadas. Quer dizer, esse é um modelo perverso. Isso para não falar do fato de que na maioria das cidades brasileiras, inclusive aí na região, né, de vocês, existe um enorme estoque de lotes com serviços, com frequência serviços pagos com recursos públicos que são mantidos vazios, enquanto existe um déficit habitacional, enquanto existem, né, milhões de pessoas vivendo em condição de precariedade habitacional. Quer dizer, esse modelo é perverso, não pode mais não ser questionado. Então, como que tem acontecido pelo mundo afora essa relação entre essa estrutura fundiária que eu mostrei e as situações, né? Quer dizer, na Europa e nos Estados Unidos, uma das primeiras manifestações, lá no começo da pandemia, que se renovou agora com o novo lockdown, na segunda onda da pandemia, foi a fuga em massa dos mais ricos para o interior, para a casa de campo, para a casa de praia, e logo as pessoas que tinham melhores condições de vida, tinham mais espaço físico, mais serviço, melhor acesso à internet, podiam trabalhar em casa, podiam assistir a aulas em casa, grande parte dessas pessoas saíram das cidades. Bairros inteiros ficaram vazios em Nova York, Paris, aqui em Londres, gerando renovação de tensões nos lugares para onde essas pessoas foram. Lugares que já estavam passando por processo de gentrificação e que têm uma relação muito complicada com o turista, com quem vem de fora. Eu conheço várias pessoas que tiveram que esconder seus carros ou não podiam sair de casa nesses lugares, seja na costa, seja em áreas rurais ou, enfim, cidades menores para onde eles foram se esconder, né? No caso aqui, por exemplo, de Paris, na primeira onda da pandemia, fenômeno que se repetiu há poucas semanas atrás, mais de 20% da população parisiense deixou a cidade e foi se esconder em algum outro lugar. Em Nova York, esse mapa aí dos bairros que perderam população não foi alterado até hoje, colocando a questão como que vai ser a cidade depois, né, de uma certa normalidade, todas essas áreas aí que são vazias, e já determinando movimentos do mercado imobiliário de pressão, né, por compra em lugares menores, mais saudáveis, com mais espaço físico, enfim. Nessa tensão que eu falei, de as pessoas que foram buscar um grau maior de saúde, né, de salubridade em áreas costeiras, em cidades costeiras, gerando tensões com as comunidades locais. Agora, um outro fator é a questão da subocupação, quer dizer, aqueles que têm mais espaço físico, jardins, quintais, varandas, balcões, áreas comuns, e que podiam trabalhar em casa, evitar transporte público, frequentar aulas remotamente, tinham mais acesso à internet, podiam pedir delivery, né? Essas pessoas, muitas delas, e eu conheço vários, tem livros saindo sobre essa experiência, falam da pandemia de uma forma até romântica, né? O tempo que está suspenso, a vida que ficou mais simples, menos pressão, quer dizer, claro que tudo isso é associado com um certo perfil do trabalho.
mas essa qualidade, né, da moradia para esse grupo socioeconômico tem permitido essa vivência da pandemia, que é muito mais saudável, muito mais prazerosa do que para a maior parte da população. O simples fato de ter um balcão, de ter uma varanda, né, já determinou uma certa qualidade de vida nesse contexto. Agora, por outro lado, existem aquela maioria de pessoas que vivem em condições de superocupação, em conjuntos habitacionais, cortiços, casas de frente e fundo, repúblicas, assentamentos informais. Essas são pessoas que não podem cumprir os ditames de isolamento social, distanciamento físico, não podem trabalhar remotamente, têm acesso precário a serviços, especialmente água, não podem lavar a mão, né? Não tem acesso à internet, as condições construtivas são precárias, não há áreas verdes, as crianças presas em casa, dados apontando aumento de violência doméstica, exposição a riscos no transporte público, é um problema seríssimo no estado de São Paulo, filas de comida, empobrecimento, né? Quer dizer, aí sim a questão da densidade, da precariedade, da falta de serviço, da falta de ventilação, de circulação, de área verde, isso no contexto de uma crise sanitária, tudo isso, claro, que agrava e coloca toda essa população numa condição de vulnerabilidade maior, mas o mesmo vale para os conjuntos habitacionais das cidades francesas, onde os números também são muito reveladores dessa precariedade habitacional. Isso aí vale também para aquele modelo americano. Essas são filas de carros de pessoas que perderam seus empregos, que já eram empregos precários de qualquer forma, e que têm que fazer filas para conseguir comida. Isso aí é banco de comida. E isso é um fenômeno que tem só se agravado desde o começo da pandemia em diversas cidades americanas. Outra questão que tem vindo à tona é a questão dos vazios urbanos, né? Como eu mencionei, nas cidades brasileiras e em outras, você tem com frequência 20% de áreas vazias, quer dizer, toda uma fragmentação territorial, uma prestação irregular de serviços, de implementação de infraestrutura, que leva a deslocamentos maiores, mais longos, para o trabalho, para as compras, expondo aqueles que precisam cumprir esse deslocamento a riscos maiores no transporte público. Quer dizer, toda essa população que não pôde parar de trabalhar, se expondo diariamente à contaminação nos ônibus, nos trens de subúrbios, nos metrôs, né? E, enfim, como a gente está vendo em São Paulo, por exemplo, a associação entre essa população e os números da pandemia é muito clara. A outra expressão da estrutura fundiária que ficou muito evidente também é a questão das construções vazias, antigas e novas. Tem havido, por toda parte, um processo de tomada, de ocupação, de invasão de construções, por toda parte, todo esse setor econômico que foi afetado, de edifícios, lojas, bares, restaurantes, estão cobertos de tapumes, muitos deles não vão conseguir voltar a funcionar, e tem havido, sobretudo, um rápido esvaziamento daquelas áreas unifuncionais, que funcionavam, sobretudo, para escritórios e centros comerciais, seja no Rio de Janeiro, seja aqui em Londres, seja, né, em Nova York. O que fazer dessas áreas, que eram essencialmente comerciais, poucas abertas à moradia, né, depois da pandemia? Quer dizer, isso por toda parte a gente está vendo, né, pessoas invadindo, ocupando, ou então tapumes por todo lado, restaurantes, bares e hotéis, enfim. Isso é um fenômeno generalizado na Europa, nos Estados Unidos, e uma questão muito em aberto, que vai ser feito disso tudo. Outro fator da estrutura fundiária que tem vindo à tona com muito vigor é a maneira como os diferentes modelos urbanísticos implicam em diferentes experiências. Aqueles modelos onde existe a ideia do comércio local, um certo sentido de comunidade e a diversidade de usos, tem permitido experiências mais saudáveis da pandemia do que aqueles modelos condomínio, shopping mall, que exigem deslocamento de carro ou por transporte público. Quer dizer, aquelas cidades onde existe essa vida de bairro, a loja do bairro, onde se pode comprar, né, coisas básicas de alimentação, sobretudo, permitem uma qualidade maior do que aqueles modelos que implicam em deslocamentos até shopping malls ou supermercados, normalmente fora da cidade, expondo as pessoas
a mais rico. A questão da existência e da concentração de parques e áreas verdes também é outro tema crucial, né? A importância fundamental. Paris fechou tudo, Londres manteve aberto. São implicações completamente distintas, né? Isso as pesquisas têm mostrado, a importância até para a saúde mental das pessoas de ter acesso a essas áreas. Mas, por outro lado, ficou também muito claro como que essas áreas estão concentradas nas partes mais ricas da cidade, são inacessíveis a pé para muita gente. Quer dizer, por todo quem teve acesso, né, fala até com muita gratidão do privilégio que foi poder respirar, poder tomar sol, poder, né, enfim, no período aí, sobretudo, do confinamento. Agora, a precariedade dos serviços públicos também tem vindo à tona, sobretudo após a privatização, água e saneamento em especial, os serviços ficaram mais caros, mais irregulares e piores, e um fenômeno que ainda era pouco conhecido é aquele que eu mencionei, os mais idosos, seja na Espanha, na Itália ou aqui na Inglaterra, nos Estados Unidos, cada vez mais vivem em lares de idosos que são cada vez mais também privatizados. E aí toda uma precariedade da gestão desses equipamentos determinou esse grau enorme de mortalidade desse grupo etário, né? Quer dizer, a violência da pandemia contra os mais velhos. A questão do aluguel hoje é o grande tema, porque com as pessoas perdendo o emprego, né, a diminuição dos benefícios e subsídios que o governo estavam dando, surge também a impossibilidade crescente de pagar aluguel. Tem havido uma explosão social em torno do aluguel, gerando um número maior de pessoas em situação de rua. Há um movimento de tentativa de renegociação e suspensão com o senhorio proprietário dos imóveis, porém os despejos têm aumentado de maneira muito consistente. A ideia da greve, de não pagar o aluguel, é um movimento que tem crescido por toda parte, e, como eu disse, os mais jovens, mais diretamente afetados, inclusive, né, se vendo cada vez mais em situação de rua. Despejos e remoções têm acontecido também nos assentamentos informais, em que pese uma pressão contra os governos para que segurem esses despejos, mas sejam nos países latino-americanos, sejam nos países africanos, a gente tem visto que mesmo na pandemia, centenas de milhares de pessoas têm sido sistematicamente despejadas, né? O governo brasileiro tem sido criticado internacionalmente ao não impedir despejos em meio à pandemia, porque, né, todos ficam afetados. Enfim, nesse mundo aí, cada vez mais globalizados, em que cidades, terra, propriedade, moradia têm sido cada vez mais mercantilizadas e financiarizadas, outra novidade é que, até recentemente, os grupos mais privilegiados, eles se sentiam de alguma forma protegidos, eles viviam em certas bolhas de proteção. Tinham mais serviços, tinham mais equipamento, podiam sair de carro blindado do condomínio fechado para a escola privada, para o shopping mall, mas essa proteção está se esgotando. Desde antes, com o mosquito da dengue, que não perdoa, o mosquito da chikungunya, febre amarela, mas, sobretudo, na pandemia, como a gente está vendo agora, até os hospitais mais ricos têm fila de espera para a UTI, né? Então, ainda que os mais pobres sejam mais diretamente atingidos, a pandemia tem mostrado que ninguém está protegido. Então, enfrentar essa estrutura fundial que é tão essencialmente excludente e democratizar o acesso ao solo e à moradia nas cidades é fundamental. Como eu mencionei, a questão da governança da terra é crucial para a nossa avaliação e pensar o que pode ser feito das cidades num contexto de pós-pandemia, né? Quer dizer, o modelo de crescimento urbano neoliberal, mercantilizado, financeirizado, está em xeque. O paradigma da propriedade individual plena, né, que gerou toda essa estrutura fundiária perversa, onde o déficit habitacional convive com todos aqueles processos que eu mencionei para vocês, mostra que a gente tem que enfrentar essas distorções para criar um outro marco de ordenamento territorial e governança da terra como condição de
gerar cidades includentes, sustentáveis, resilientes e também cidades saudáveis, né? Bom, passando para a quarta questão que a gente pode aprender, que, em termos jurídicos, o que significa? Né? Significa, sobretudo, dar uma concretude, algum sentido às noções da Constituição, da função social da propriedade, das funções sociais da cidade, à luz desse princípio do direito coletivo à cidade, que foi incluído na nova Agenda Urbana da ONU, adotada há poucos anos. Um princípio de gestão pública, que ainda não foi reconhecido no Brasil, como em muitos outros países, é o da responsabilidade territorial do poder público. A gente fala em responsabilidade fiscal, administrativa, política do poder público, mas quanto à questão da responsabilidade pelo ordenamento territorial, nós ainda estamos à mercê das forças de mercado. Então, afirmar a responsabilidade territorial e o direito coletivo a esse ordenamento territorial includente, sustentável, saudável, né, justo, é fundamental. Então, repensar a experiência do planejamento territorial e da gestão urbana é fundamental. Esse contexto de governança que requer planos diretores includentes, leis de uso do solo e ocupação que sejam antenadas com as necessidades contemporâneas, uma série de estratégias de ordenamento territorial, participação popular e intervenção do poder público na estrutura fundiária. E eu vou mostrar para vocês muito rapidamente que há diversos processos em andamento em diversos países, embora o Brasil esteja muito atrasado nessa discussão. Muito rapidamente, como eu sei que há também entre vocês aí alunos do direito, eu acho que uma lição fundamental da pandemia até agora, no caso brasileiro, é esse chamado para a valorização do direito urbanístico, para essa compreensão da ordem jurídica da cidade na pós-pandemia. Inserir o direito urbanístico nos currículos e grades. Eu acho inadmissível que até hoje a maioria dos cursos de direito não ofereça a disciplina do direito urbanístico, quer dizer, os juristas não têm a informação, né, a doutrina, a jurisprudência não dá conta das questões da cidade, em grande parte pela falta de formação adequada. Quer dizer, eu acho que o direito urbanístico devia oferecer um balizamento, né, para que os operadores do direito possam, junto com os urbanistas e demais profissionais, trabalhar juntos para essa reforma paradigmática dos processos do Estado. Eu acho que o direito urbanístico devia ter, pelo menos, um lugar central no enfrentamento da pós-pandemia, na prevenção de novas pandemias que muitos cientistas têm previsto, bem como na preparação das cidades e sociedades para os efeitos das poderosas mudanças climáticas, né? Então, muito para terminar, né, algumas imagens para ver o que tem acontecido fora do Brasil, porque, infelizmente, as cidades brasileiras ainda não entraram nessa discussão, né? Existe uma série de respostas do poder público esperando, inclusive, o agravamento da crise urbana nesse período pós-pandemia, o agravamento da crise de moradia, porque há essa também certeza de uma crise econômica, da perda de empregos, do desemprego, né? Lisboa, por exemplo, resolveu atacar o estoque de Airbnb e possibilitar uma democratização do acesso à moradia. Em Milão, Paris e em Londres, investimentos recordes na criação de novos espaços públicos e novas formas de transporte e mobilidade, sobretudo ciclovias. Hotéis têm sido redefinidos por toda parte para oferecer moradia para trabalhadores-chave e para aquelas pessoas em situação de rua. Por toda parte também, espaços públicos têm sido ampliados para permitir alguma ordem de funcionamento de bares e restaurantes. Então, no caso de Lisboa, por exemplo, né, grande parte do estoque de Airbnb agora vai ser colocado para a população local, para a moradia da população local. Em Londres, apostando em novas formas de mobilidade, né, Londres, Nova York, Milão, por toda parte também, né, investimentos em ciclovias e caminhadas, enfim, quebrar, inclusive, a necessidade do transporte público tradicional, onde as pessoas se expõem mais ao risco da contaminação. Os hotéis que têm aí servido, né, como
moradia temporária, muita de pressão para que se torne uma solução permanente de certos grupos de trabalhadores e também de moradores de rua, para que, enfim, porque o fato deles continuarem na rua piora as condições de agravamento da pandemia, não só para eles, mas para todos, né? Essa ocupação de praças, cantos de ruas, por toda parte, pelos estabelecimentos comerciais, como uma forma de permitir uma certa sociabilidade e também a sobrevivência desses estabelecimentos é uma nova realidade. Por toda parte, os parklets, mesinhas na calçada, por toda parte, há soluções nesse sentido. Agora, é interessante notar que 3 setores não pararam aí durante a pandemia, né? A construção imobiliária não parou, todo um grupo de trabalhadores sistematicamente exposto aí aos riscos da infecção, né? Os trabalhadores da saúde, que também não podiam parar, e os entregadores, né? Dessa nova economia do delivery, né? Assim, que ganhou uma dimensão inimaginável. Quer dizer, são pessoas que estão aí cada vez, continuam muito expostas aos riscos da contaminação, sobretudo naqueles países onde não existe uma política de vacinação significativa. Então, para terminar, já existem algumas pistas para o futuro. Agora, sobretudo naquelas cidades que, mesmo antes da pandemia, já estavam apostando na mudança do paradigma e já queriam mudar aquela estrutura urbana concentrada, fragmentada, enfim, insustentável, né? A ideia da cidade de 15 minutos, quer dizer, que está Barcelona e outras cidades têm proposto, de permitir, né, que tudo aconteça num certo raio, né? Ciclovias, deslocamentos a pé, ênfase em espaços públicos, ensino à distância veio para ficar de alguma forma, a ênfase na agricultura urbana, na produção de alimentos mais próximo das comunidades, essa volta ao campo, né, gerando, inclusive, a ideia da produção agrícola familiar, que está voltando com muita força em muitos lugares, busca de soluções habitacionais com novos requisitos, busca de autossuficiência individual e comunitária, né? Cidadezinhas, vilazinhas na Itália, na Espanha, em Portugal, que estavam abandonadas, hoje estão passando aí por um processo de retomada, né? As áreas rurais que estavam esvaziadas, hoje têm recebido população e novas atividades econômicas. A ideia da horta comunitária pegou com muita força em várias áreas urbanas aí pelo mundo afora, né? A busca de casas com jardins, de casas com quintais, tem colocado aí desafios para o mercado imobiliário, que estava todo concentrado na ideia de apartamentos, e agora já uma outra demanda da população. Agora, os desafios estão colocados. Como integrar planejamento territorial, planejamento urbano com a estrutura fundiária, né? Como articular as várias dimensões da política habitacional, né? Como entender a importância dos bens públicos, né? Como descentralizar a política econômica, como apostar numa economia verde, numa agenda verde, que é, por exemplo, o que a Nova Zelândia está fazendo, como criar o lugar do comum, aqueles espaços que não são nem individuais, nem estatais, mas que são geridos pela comunidade, como apostar nas ideias da produção alimentar, né? Como reconverter todo aquele estoque de imóveis comerciais que está vazio. As pessoas não vão voltar para o trabalho da mesma forma. A ideia de trabalhar em casa vai continuar acontecendo em alguma medida, mesmo porque já estava acontecendo antes com os avanços tecnológicos. A questão do turismo, cidades que antes dependiam quase que 90% do turismo, o turismo global vai levar muito tempo até retomar algum fôlego. Então, como Lisboa, Veneza, outras cidades que apostaram tanto no turismo, vão se reinventar. E a questão da informalidade também, né? Quer dizer, a Argentina está lá sem saber o que fazer de todo esse estoque de prédios comerciais, caríssimos e tudo, e que se encontram esvaziados, né? Há bairros de cidades europeias que tinham passado por gentrificação, expulsando a população tradicional, agora estão tentando atrair de volta a própria população local, né? O Lisboa, como eu mencionei, apostando aí
num equilíbrio outro entre a questão do imóvel para o turista e para a população local. A ideia do urbanismo de 15 minutos, as cidades multicêntricas que têm sido aí pensadas em várias partes do mundo, essa reconversão de imóveis comerciais ou institucionais vazios para habitação, sobretudo, de interesse social. A ideia das áreas centrais, o Rio de Janeiro é um exemplo, o centro está todo esvaziado. O que fazer dessa área, né, num contexto de pós-pandemia? É essa coisa utópica de voltar para um outro jeito de viver, uma outra cidade, jardim, né, tá muito presente aí nas discussões, mas a verdade é que a enorme maioria das pessoas continua vivendo em condições de precariedade, né? Seja em bairros periféricos, precários, conjuntos habitacionais, favelas, cortiços, áreas de ocupação. Então, se não houver um enfrentamento da questão da produção informal, todo esse esforço, né, vai ser ineficiente, porque cada vez mais a informalidade não é a exceção, ela é a regra de acesso ao solo e à moradia nas cidades. Acho muito relevante essa fala do movimento, né, das favelas, da Central Única das Favelas, sobretudo em Paraisópolis, que é de uma força enorme, com toda uma série de estratégias coletivas de apoio às famílias para enfrentamento da pandemia, mais a cozinha comunitária, as hortas comunitárias, né? Não existe Morumbi bom com Paraisópolis ruim, não existe cidade linda com Paraisópolis feia, quer dizer, tudo mais do que nunca é um processo só, né? Essa é a maior horta comunitária da América Latina, criada no lugar de um antigo lixão em Manguinho, no Rio de Janeiro. É por aí, é dessa pista do comum, né, enfim, novas formas de produção e apropriação do espaço que tem sido colocada. Agora, tudo isso requer uma mudança paradigmática, né, uma ênfase muito maior na noção de valor social da terra do que na ideia da propriedade da terra. A ideia da governança, da responsabilidade territorial, um direito à propriedade, um direito de propriedade, intervenções profundas, valorizar a posse, valorizar formas coletivas, na perspectiva do direito à cidade. Quer dizer, a gente está vivendo um tempo de muitas tensões, né, com impacto sobre a cidade, sabe-se lá até quando estaremos vivendo, né, com a atual pandemia, novas estão previstas, os processos de desastres naturais extremos, cada vez mais frequentes, as implicações do aquecimento global, das mudanças climáticas, isso já é uma realidade em boas partes do mundo, inclusive cidades que estão promovendo relocalização de enorme parte das suas populações. No Brasil, infelizmente, né, tem havido muito pouca discussão sobre isso, nós tivemos há pouco tempo eleições municipais, nenhum município, inclusive São Paulo, colocou a questão da pós-pandemia na agenda pública de maneira significativa. A verdade é que ainda não existe uma discussão no Brasil do que propor, como romper paradigmas, como pensar outras cidades, né, mais saudáveis. Quer dizer, os municípios têm um papel privilegiado na definição dessa nova ordem territorial, como para mim a disputa começa aí, nos municípios e nas regiões metropolitanas, as oportunidades estão colocadas. Como eu coloquei no começo, a pergunta é, saberemos aproveitar esse momento para promover essas mudanças paradigmáticas? Muito obrigado. Era isso que eu tinha pensado em colocar para vocês, e espero que tenha, enfim, sido de interesse. Eu fico às ordens para comentários e debates e perguntas e tudo. Professora Eduardo Fernandes, muito obrigado. O senhor levou às últimas consequências o significado de aula magna aqui. Estou recebendo diversas manifestações bastante efusivas aqui de elogios à sua aula. Muito bom, e é muito bom a gente conseguir visualizar, né? A sua fala foi uma fala com muito conteúdo, né? Uma fala muito visual, e não só visual pelas imagens que trazia, mas pelos exemplos que trazia também, né? E justamente por deixar bastante claro que a cidade não é apenas uma representação geográfica, mas, sobretudo, uma representação social, uma construção social muito mais do que
uma construção física. Agradeço muito e vou abrir o espaço aqui para perguntas, se o senhor assim me permitir. Claro, com muito prazer, muita honra. Então, eu vou fazer uma primeira questão aqui, mas quero deixar a nossa audiência aqui a possibilidade de encaminhar suas perguntas, né, seja pelo chat, seja... Eu vejo as perguntas em algum lugar? Oralmente no chat. O íconezinho do meio. Tá. O íconezinho do meio. Tá, estou vendo uma série de comentários aqui. Tá, que bom. Sim. E todos comentários no mesmo sentido que eu já havia ali explicitado. Bom, eu vou começar com uma questão aqui para abrir, né, já que estou presidindo essa aula magna. Nessa semana, né, o sociólogo português Boaventura de Souza Santos está lançando um livro que chama O Futuro Começa Agora. E a sua fala o tempo todo, né, me reportou a essa perspectiva de que o futuro começa agora, né, aproveitar as oportunidades para repensar a cidade, né, e o espaço, não apenas como mercadoria, mas o espaço como vivência, o espaço como construção coletiva e social. Como nós aqui somos um programa de políticas públicas, né, e as políticas públicas, ultimamente, né, o senhor mesmo observou, né, que nas eleições, né, da maior metrópole da América do Sul, né, essa questão de o que fazer pós-pandemia na organização desse espaço, né, não apareceu. O senhor pode imaginar como é que foram, então, nos municípios médios, nos municípios pequenos. Né? E a minha pergunta vai no seguinte sentido. Né? É possível pensar a cidade, essa cidade do futuro, sem pensar uma desmercadorização do espaço. E aí eu nem estou falando, né, de uma perspectiva revolucionária, porque a gente já iria muito mais para o campo da utopia, né? Se bem que essa utopia é uma utopia bastante pulsante, mas ela não se encontra no nosso horizonte de curto e médio prazo. Né? Mas uma desmercadorização no sentido de que o Estado, ou as expressões do Estado, seja em todos os níveis, em multiníveis, conseguir intervir no sentido de dizer que a terra, né, o solo, não é apenas mercadoria, ela é também várias outras dimensões da vida social. Né? Eu faço essa que é uma pergunta mais abrangente para depois a gente entrar nas perguntas mais específicas que a nossa audiência aqui vai colocar certamente. Aguinaldo, você falando de utopia, a primeira imagem que me veio à cabeça foi uma frase que eu gosto muito do Henri Lefebvre, que é o sociólogo, filósofo francês, que foi quem cunhou a expressão o direito à cidade, né? E ele tentou encontrar esse equilíbrio dialético entre a ideia de reforma e revolução, quer dizer, mudanças conjunturais e mudanças estruturais, com rupturas maiores, né? E a frase dele que sempre me trouxe muito alento, essa ideia de que nós temos que sonhar com o impossível para apreender o campo do possível. Né? Quer dizer, avançar na medida do possível, mas sem perder nunca essa perspectiva utópica aí, né? de um contexto outro aí, enfim, no caso dele, a ênfase na autogestão, né? A questão da desmercadorização, né, do espaço é fundamental, por isso que eu
enfatizei no final, que a gente trabalha muito, até como argumento para defender as mudanças da reforma urbana, a gente trabalha com a ideia de função social da propriedade, mas eu ando tentando qualificar esse argumento, porque, ainda que não seja a intenção, a gente, ao fazer essa defesa da função social da propriedade, bem ou mal, acaba enfatizando a ideia da propriedade, né? Então, eu tenho tentado sempre destacar a importância do valor social da terra, né? O valor socioeconômico, mas valor social da terra. Isso eu acho mais importante hoje em dia do que essa ênfase na propriedade, que aí sempre acaba confirmando mais processos que a gente quer questionar. Mas não tenho dúvida que, dentro do possível, eu acho que existe um campo, sim, muito aberto aí para se encontrar um outro equilíbrio, né? Dentro do capitalismo, dentro desse capitalismo, né, que para o qual hoje, num contexto pós-industrial, a cidade não é apenas o lugar da produção econômica, a cidade também é o objeto da produção capitalista, né? Quer dizer, a urbanização não apenas oferece uma base para a produção industrial, mas nesse novo capitalismo pós-industrial, financeiro e globalizado, a cidade é o objeto, né, dessa produção, de várias formas, é se encontrar esse equilíbrio entre o privado, o estatal, o comum, né? Quer dizer, essa ideia de que público não se esgota em estatal. Tudo que é estatal é público, mas nem tudo que é público é estatal. E essa esfera do público não estatal a gente não conseguiu construir no Brasil. A gente reduz o público ao estatal. E é um Estado capturado. É um Estado capturado por grupos dominantes, é um sistema de representação democrática que, por mais que a gente possa ampliá-lo com mais participação nas eleições ou nos conselhos e tudo, né, não basta, a gente tem que apostar numa convivência entre essa representação democrática ampliada com a participação direta nos processos decisórios e nas ações comunitárias, né? Esse exemplo, por exemplo, no final dessas hortas comunitárias, essas novas estratégias de comunidades, sobretudo onde o Estado não atua, não tem atuado na pandemia, não atua historicamente, eu acho que é por aí que existe uma pista de se redefinir, né, esse equilíbrio que não existe, né? Eu sempre gosto de dar o exemplo do baldio, né? Se a gente, na minha experiência, 99% dos brasileiros acham que baldio é um terreno vazio, um terreno abandonado, né? E o baldio é um instituto jurídico do direito português, ainda muito forte em Portugal, que são áreas das comunidades. Não são nem de indivíduos e nem do Estado, são áreas geridas pela comunidade. Então, são áreas onde pode haver exploração florestal, pasto de animal, lazer, horta, educação ambiental, o que for, mas é a comunidade que gera. Então, é apostar nessas formas aí, né, de ação comunitária, planejamento comunitário. Por que a gente tem que ficar à mercê do planejamento territorial que é exclusivo do Estado? Tem que haver esses lugares aí da participação da comunidade, os planos habitacionais, comunitários, as experiências de autogestão. Agora, o que a gente tem visto é que sempre que existem exemplos bacanas, a questão fundiária é o nó. A professora Hermínia Maripato que fala disso com muito vigor, ela fala o nó da terra. Enquanto a gente não conseguir desfazer esse nó da terra, dessa estrutura fundiária concentrada, excludente, né, individualista, hoje globalizada, a gente nem sabe mais quem são esses atores. Eu vi há pouco tempo um dado de que no mercado imobiliário de São Paulo, um dos atores mais dinâmicos, determinando quem pode viver e onde, porque são os investidores que enfim, né, determinam a formação de preço, de valor de propriedade de aluguel, é um fundo de pensão
que representa os interesses de donas de casa no Japão. Quer dizer, são donas de casa no Japão que fazem um esforço de economizar um pouco de dinheiro, com frequência os maridos nem sabem, né? Entregam esse dinheiro para um investidor qualquer, um broker qualquer, esse dinheiro vai ser utilizado no mercado imobiliário de São Paulo. Quer dizer, isso é bem um exemplo dessa loucura que a gente está vivendo, dessa cidade mercantilizada, financeirizada, cheia de vazios urbanos, cheia de imóveis vazios, quer dizer, 6 milhões de construções vazias, isso é um escândalo para um país que tem um déficit habitacional de 6 milhões de unidades. Não dá mais para ignorar que esse modelo é perverso. A quem serve, a quem tem serviço a manutenção desse modelo. Então, com certeza, desmercantilizar, né, é a palavra, tem processos e caminhos até chegar nisso aí, mas eu começaria apostando nessas experiências do comum, do comunitário, da organização comunitária, tentar romper com essa visão exclusivista de um Estado, né, como se o Estado atuasse no interesse público, e, né, quando, na verdade, na nossa experiência histórica, o Estado ele tem sido, né, totalmente capturado aí por interesse de grupos. Né? Eu estou vendo aqui uma série de... Eu gostaria de lhe pedir, professor Edésio, que fechasse a sua apresentação para o senhor aparecer inteiro na nossa tela. Ah, tá. Ela está aberta? A sua apresentação aqui para nós está. Bom, deixa eu ver, espero não fazer bobagem aqui, peraí. Tem que parar a apresentação, professor. Ah, tá, peraí, aqui embaixo. Isso. Ah, entendi. Tá, parou? Agora parou. O senhor quer que eu leia as perguntas do chat ou o senhor mesmo... Deixa eu ver. Nossa, tem um monte de perguntas. Do professor Mauro, né? A dificuldade exatamente de aplicar os preceitos constitucionais sobre a função social da propriedade com os instrumentos previstos no Estatuto da Cidade, como o IPTU progressivo, a urbanização compulsória. Poucos municípios conseguiram aplicar 20 anos depois o Estatuto da Cidade, né, como superar o bloqueio. É verdade, a gente está agora em 2021 comemorando 20 anos dessa lei, que, quando foi aprovada, foi saudada internacionalmente como uma lei marco. Eu, pessoalmente, me encontrei com autoridades, primeiros ministros e ministros, que me disseram que inveja de vocês, porque se eu tivesse uma lei assim, o que eu poderia fazer com uma lei assim? O Brasil ganhou o prêmio da ONU por ter aprovado essa lei, né, que era tido como uma caixa de ferramentas, que tinha uma série de instrumentos, processos, mecanismos, recursos que permitiriam a promoção da reforma urbana. E 20 anos depois, a gente, né, se vê nessa condição de realidades urbanas agravadas, né, e as avaliações dos planos diretores municipais que foram feitos para dar materialização para essa lei é muito complicada, há avanços, com certeza, mas, sobretudo nessa questão, é fundamental, eu acho a pergunta muito importante, porque o que as pesquisas têm mostrado é que o urbanismo brasileiro ele não fez jus a essa lei marco. Os gestores urbanos brasileiros não fizeram por merecer essa lei marco, sobretudo porque eles não têm nem tentado, não é nem aqui foi dito conseguido, eu diria com frequência, nem tentaram, né, exatamente romper com esse paradigma de um planejamento que é meramente regulatório, um planejamento que quer dizer, pode desde que, colocando limites externos, né, quando a ideia do Estatuto da Cidade era permitir uma intervenção direta do poder público nessa estrutura fundiária tão excludente, quer dizer, dizer tem que fazer, ou então não pode fazer, né? É diferente de pode desde que, né? Quer dizer, obrigar a utilização desse estoque gigantesco de
e lotes vazios ou de construções subutilizadas, né? Isso é a essência do Estatuto da Cidade, a intervenção para esse reequilíbrio dessa ordem territorial. E é outro princípio fundamental do Estatuto da Cidade, que também não tem sido aplicado, é recuperar para o poder público, recuperar para a comunidade a valorização imobiliária que decorre da ação do poder público, seja por obras e serviços, mas pela própria lei urbanística. A lei urbanística que diz, olha, aqui era rural, amanhã é urbano, o preço aumenta do lote. A lei que permite construir mais, a lei que permite certos usos, tudo isso é o que determina a formação de preços, de lotes, de terrenos e de aluguel. E, no entanto, toda essa valorização imobiliária que é gerada pela ação coletiva, porque a cidade é uma criação coletiva, é apropriada individualmente pelos proprietários. E o Estatuto da Cidade obriga essa captura da valorização imobiliária para a comunidade. Isso não acontece. Quando acontece, como em São Paulo e outros lugares, que fazem até leilão de coeficiente de aproveitamento ou de transferência de direito, esses milhões de dólares que têm sido arrecadados com essa venda de certificados não tem gerado redistribuição socioterritorial. É um dinheiro que acaba utilizado nos mesmos lugares, nas mesmas áreas onde já existem serviços, onde já existe infraestrutura. Quer dizer, a gente acaba por confirmar os processos de segregação, de exclusão. Então, eu acho que, em boa parte, Mauro, a dificuldade está... Claro que tem os interesses dos proprietários, claro que tem essa captura do aparato estatal por grupos, por elites e tudo, mas eu queria deixar uma provocação. Existe um fator aí que é a própria ação do urbanista brasileiro, tá? Que ele não assumiu essa ideia de que o urbanismo tem que intervir na estrutura fundiária. Em grande parte, a gente não consegue regularizar favelas no Brasil por conta do urbanista, que coloca uma série de exigências, de requisitos técnicos e de cronogramas e garantias que inviabilizam qualquer experiência. Eu sempre brinco, falo, olha, o urbanista brasileiro ele vem às velhas cidades europeias e fica encantado com as vielas e os bequinhos e as calçadas de 15 centímetros, e chega no Brasil, tudo isso é usado como argumento para não legalizar, para não regularizar as favelas. Então, o nosso urbanismo ele é elitista. As nossas leis de uso do solo não têm pudor em dizer o que pode acontecer na cidade. Então, onde que é a área que pode ter condomínio fechado, onde que é a área que vai ter só casa e não edifício, onde vai ser área de uso institucional. A lei do solo faz isso, mas ela não diz, e onde vão viver os pobres? Ela não reserva terra no território da cidade para a habitação de interesse social. Ah, não, isso fica para o mercado. Então, os pobres vão viver exatamente nas áreas fora do mercado. É área pública, é área de risco, é área de fundo de várzea. Quer dizer, é um urbanismo que não diz onde os pobres podem viver legalmente na cidade. Então, a lei é que determina a ilegalidade. Então, mudar a natureza do urbanismo e a cultura do urbanismo é tão fundamental quanto esse esforço aí de ampliar a representação democrática e enfim, mas a verdade é que o Estatuto da Cidade ele tem sido cumprido pela metade. Muitas outras perguntas, a perspectiva de melhoras na Índia, em Nova Delhi, com agravamento, é apavorante, é dantesco, a situação que a gente tem visto. Eu tenho falado isso desde o começo, que o número de mortes na Índia sempre foi muito subestimado, as pessoas morrem em casa, o governo não tem cadastros, não tem registros organizados, nem quer também dar publicidade, tem camuflado, escondido. Agora, isso veio à tona com essa violência dessas piras, dessas tochas, dessas fogueiras de cremação por todo lado. Agora, é um país que tudo na Índia assusta por conta do próprio volume. Agora, é interessante, é um país que ainda é só 40 e poucos % urbano. Quer dizer, o vírus não chegou na grande parte da população que vive em vilas, chegou quando
Da noite para o dia, o governo indiano obrigou a população declarou um lockdown, as pessoas tiveram que voltar para suas vilas, aí carregando consigo o vírus, né? Em lugares onde não tem centro de saúde, não tem hospital nem nada. Agora, a gente está vendo que na Índia, como nos outros lugares, é nas cidades que tem havido a explosão da pandemia. A Índia, me assusta também, a Índia é a quinta economia do mundo e é a maior produtora de vacinas do mundo. E, no entanto, não tem um plano de vacinação basicamente, né, satisfatório. Né? Houve uma certa euforia, uma complacência com a primeira onda, eles achavam que já tinham conseguido uma imunidade de rebanho, que eles eram especiais, que eles já tinham imunidade, porque eles eram tão expostos a patógenos, né, com água podre, a falta de saneamento, tantas doenças, e nada disso era verdade. Né? Então, a pandemia voltou agora com uma violência em função das aglomerações religiosas, políticas, eu não sei como vai ser, e agora ficou a Índia mais do que o Brasil, é um perigo para o mundo, né? por conta dos números e também pela diáspora indiana, né? que é muito mais globalizada do que a presença de brasileiros pelo mundo. O Brasil pode estar sendo isolado, as pessoas fechando as fronteiras com o Brasil, já a Índia é um outro patamar de preocupação. Todo o esforço que está sendo feito na Europa acaba sendo comprometido pela tragédia indiana. Então, a questão é essa, como responder globalmente. Mas, enfim, não existe essa autoridade global, a ONU não é essa autoridade global, a Organização Mundial de Saúde não tem esse poder, né? Eu acho que uma das lições da pandemia poderia ser essa, né? Que não há soluções individuais para problemas coletivos. Então, como juntos, né, os governos podem, não só, como tem acontecido, mandar equipamentos e remédios ou vacinas, ou o que for, mas tentar, de alguma forma, encontrar uma solução. Mas vai levar muito tempo ainda. Acho que a gente ainda tem uns 2 anos pela frente aí de muita tensão e com etapas, né, diferentes, mas não tem resposta fácil. Regina, será que a pandemia pode ter um lado positivo de acelerar políticas públicas, como o transporte e o tema da participação? Bom, o que eu tenho visto, inclusive aqueles exemplos que eu mostrei, em grande parte, onde já havia alguma coisa acontecendo antes da pandemia, no sentido de mudar paradigma de transporte, de mobilidade, de área pública, de área verde, de área comum, onde já havia Paris, Barcelona, né? Onde já havia algum movimento, as cidades holandesas, aí sim a pandemia permitiu que aquilo que já havia, mas que ainda era marginal, se tornasse dominante. Né? Esses movimentos cresceram, ganharam um vigor enorme. E muitos têm ido na esteira disso aí, a questão das ciclovias, dos espaços públicos, né, de mudanças aí significativas. Agora, para cidades onde não havia nada, enfim, tudo é processo, tem que começar, tem que buscar inspiração, com certeza, em outros casos, mas tem que se criar a cultura local, né, que dê suporte, que dê apoio, senão fica tudo muito artificial, né? Então, eu não acredito que nada vai mudar nas cidades brasileiras da noite para o dia. Né? Eu acho que aquela cidade... Infelizmente, no momento, eu não consigo pensar em nenhuma cidade brasileira que esteja aí antenada com essas questões do aquecimento global, do avanço do mar, da mudança climática, dos desastres extremos, das novas pandemias, essas questões então, da nova economia, da economia verde. Né? Cadê as cidades brasileiras nessa discussão? É uma pena, porque nos anos 90 o Brasil era um laboratório internacionalmente reconhecido de gestão urbana. Os urbanistas faziam voo charter para ir ao Brasil, para conhecer orçamento participativo e uma série de coisas. Né? Hoje a gente está muito, muito atrás dessa discussão. A questão da participação, a pandemia era perigosa por isso, porque a aglomeração, né, ela gera dificuldades aí, né, para a pandemia, então a participação nesse sentido de requerer a presença física das pessoas em grupo acaba sendo também esvaziada no processo que já estava acontecendo, né?
Mas, de qualquer forma, eu acho que em torno... hoje em dia eu tenho me ocupado mais da micropolítica, sabe? Das pequenas intervenções comunitárias. É aí que eu tenho tirado um pouco mais de alento, porque quando eu penso nos grandes processos, nas grandes, eu fico bem mais deprimido, né? Então, eu tenho tentado buscar alento aí nessas pequenas, que não são nem tão pequenas assim, né? Mas estratégias aí comunitárias e tudo aí, essas novas formas dessa participação, inclusive fora do aparato estatal, né? Edilaine, das mudanças, eu falo um pouco sobre essas mudanças de forma rápida e inesperada, em relação a possível perda de patrimônio cultural. Tem como mensurar essa questão? Bom, eu queria saber mais, o que está sendo chamado aí de patrimônio cultural que está sendo perdido, né? Se puder, se a Edilane puder esclarecer, porque eu não... Professor, Oi. é que o senhor citou, tudo bem, prazer, obrigada. É que o senhor citou, né, o esvaziamento de vários prédios públicos, né, em várias localidades. Tá. Seria nesse sentido, por gentileza. Pois não. Pois é, muito interessante. Agora, isso também já é uma questão anterior à pandemia, né, assim, de como criar uma política de preservação de patrimônio cultural que fosse viva, né, que fosse eficiente, que fosse sustentável, inclusive, economicamente. Então, já havia, por exemplo, Salvador, na Bahia, e outros lugares, essa ideia de buscar um equilíbrio entre a preservação e certos usos, sobretudo a moradia, e a moradia de interesse social, certos usos comerciais. Agora, essa é uma fórmula sempre muito elusiva, né, cara, difícil, né? O que hoje está sendo pensado em várias cidades, aqui em Londres mesmo, ontem a City of London, que é a dona, né, da grande parte daquela cidade financeira, anunciou que vai criar qualquer coisa como 15 mil unidades habitacionais em prédios que não vão ser mais utilizados por conta dessas mudanças na organização do trabalho, na tecnologia e tudo, né? Então, acho que, de novo, a questão da centralidade da política de moradia está sendo muito reconhecida, que é a ideia do uso misto, né? De morar perto do trabalho, perto do lugar da cultura, perto da área livre, do lazer, quer dizer, acabar com esse modelo urbanístico, né, da separação entre essas funções, que requerem que você, para comprar um litro de leite, você tenha que pegar seu carro e ir no shopping mall, que fica a 30 minutos de distância, enfim, quebrar esse modelo que é mais norte-americano, né, e apostar mais nesses modelos que fortaleçam comunidades e vida de bairro e tudo mais, né? E agora, para isso aí, a ideia da preservação teria que conviver, de alguma forma, com a ideia de usos mistos, variados, né? Enfim, porque senão vai ser esse modelo de decadência física de todos esses edifícios, de todas essas construções esvaziadas por toda parte, né? Daiane, seria correto afirmar que, enquanto não temos o direito à terra urbana, uma estratégia possível seria o fortalecimento de programas habitacionais? Pois é, mas, de novo, a questão do programa habitacional tem que ser pensada junto com a questão da terra. Pega, por exemplo, né, o Minha Casa Minha Vida, né? O Brasil sempre foi muito criticado por não ter uma política habitacional em escala, né? Com números que fossem compatíveis com a realidade da crise habitacional. E o Minha Casa Minha Vida foi isso, foi um programa em escala. Agora, exatamente por ser um programa que dependia da ação dos municípios e considerando, como eu mencionei para o Mauro, o fato de que os municípios nem tentaram intervir nessa estrutura fundiária que eu detalhei, onde foram construídos esses milhões, né, essas milhões de unidades dos conjuntos do Minha Casa Minha Vida.
na periferia, da periferia, da periferia. Né? Repetindo o modelo chileno, repetindo o modelo mexicano, o modelo sul-africano. No México, hoje, que tem um programa gigantesco habitacional, existem 9 milhões de casas abandonadas pelos moradores nesses conjuntos, porque são muito longe, não tem integração socioespacial, não tem transporte, as pessoas não se sentem seguras, né? Ou então não podem pagar. Quer dizer, esse é um modelo equivocado. É um modelo equivocado. Ao invés de se interferir na estrutura fundiária e se promover essa construção habitacional de interesse social naquelas áreas já com serviços, já com infraestrutura bem localizadas, não. O modelo do programa gigantesco, ele repete o processo de segregação, né? de produção precária na periferia da periferia. Então, a questão é essa, não dá para trocar efeito por causa. Né? Fortalecimento de programa de interesse social requer exatamente essa articulação com a estrutura fundiária. A Márcia fala da questão da água, né? Da mercantilização. Eu tenho para mim que as guerras do século XXI vão se dar cada vez mais em torno da questão da água. Já são muitos os casos aí de conflitos, né? Processo de tomada de terras por grandes empresas. A Nestlé está presente pela África inteira, expulsando comunidades tradicionais e se apropriando de terras onde existem recursos hídricos. Agora, essa é uma questão que coloca para nós, muito claramente, como que o urbanismo brasileiro e a legislação também trabalha na esfera errada, né? O próprio Estatuto da Cidade, com todos os seus méritos, ele se esgota ao limite do município. Já é um desafio fazer que o município entenda que o Estatuto da Cidade não é só sobre a área urbana do município, que ele também deve dispor sobre a área rural do município. Mas se você tem uma preocupação ambiental, sobretudo dessa ordem, da questão de preservação de recursos hídricos, a esfera mínima é a esfera da microbacia. Né? Então, isso requer outra maneira de pensar o território, articulação intergovernamental, né? Você vai, Nova York tem das águas mais puras do mundo, uma água que não precisa de tratamento. Agora, isso foi uma solução de mais de 100 anos atrás, que o governo de Nova York comprou terras em outros municípios, né, para a preservação desses recursos que vão abastecer a população de Nova York, e ao longo dessas terras tem toda uma série de medidas de proteção. Viena fez a mesma coisa, Viena comprou terras a 200 quilômetros de distância para garantir o abastecimento de água da população. Agora, isso requer novos pactos territoriais e políticos e institucionais. Não vai ser com soluções municipalistas que a gente vai dar conta dessa questão, né? Agora, primeiro tem que se criar essa consciência de que a água é um recurso cada vez mais escasso, né? Não é esse recurso infinito, né? E em torno do qual mercantilização de empresas comprando e tudo de água mineral, o que for. Enfim, tem que se criar essa cultura aí, que é parte da cultura mais ampla, né? De que para a própria sobrevivência da espécie do planeta, né, a gente tem que pensar aí em outros termos, de uma distribuição outra dos ônibus e responsabilidades, das possibilidades da distribuição da valorização, enfim, com outras categorias territoriais e políticas também. Professor, se me permite, é Márcia quem está falando. Boa noite. Boa noite. O senhor me permite só tentar colocar uma questão que eu acho que a pergunta acabou abordando, mas não deu tempo de fazer a leitura. Eu entendo essa preocupação da mercantilização da água, a apropriação, muitas vezes, de particulares, mas o que está acontecendo, muitas vezes, na região metropolitana de São Paulo, é uma apropriação e mercantilização do território por facções criminosas, o que acaba impossibilitando o Estado e o município em agir buscando uma proteção que dê
a noção, né, de tratamento de bacia hidrográfica, de usos que são compatíveis, que foi o que foi feito em Nova York, para possibilitar uma água de boa qualidade. Então, essa situação a gente tem buscado, no entanto, existe uma outra que vai completamente diferente, que numa região metropolitana com 21 milhões de habitantes, muito diferente das cidades europeias, acaba tendo uma complexidade muito maior, e agora uma outra que é a ação das facções criminosas, que viram um nicho de mercado como ganho também financeiro. Então, eu queria que o senhor pudesse falar alguma coisa, agradeço. Com certeza, inclusive... Obrigada. Não. E só para complementar, muito obrigada pela palestra, eu fui sua aluna na PUC de Campinas, junto com a Raquel Ronick, então fico muito feliz de estar aqui, tá bom? Obrigada. Não, com certeza, a gente está vendo processos semelhantes também na zona oeste do Rio de Janeiro, né? Onde as milícias, cada vez mais sofisticadas, têm tido um poder territorial muito superior ao dos municípios, aí no caso ocupando e construindo diretamente para venda e aluguel em áreas de preservação, em áreas de cobertura vegetal, quer dizer, no caso fluminense, o carioca, é menos a questão da distribuição da água, mas é mais a questão da distribuição da terra, né? A milícia hoje é o grande dono do pedaço, né? Inclusive a política informal de aluguel, a cobrança de condomínios, tudo isso, né? Quer dizer, não é como muita gente diz, um poder paralelo, porque a milícia é parte do Estado. A gente está vendo que a milícia brasileira ela chegou em Brasília, né? Quer dizer, eu acho que... Então, isso com certeza. Agora, isso tudo revela exatamente a falência generalizada dos nossos sistemas de representação político institucional, quer dizer, né? E que começa com o fato de que a nossa estrutura federativa ela não bate, ela não cai como uma luva na ordem territorial criada pela urbanização. Quer dizer, essa estrutura Estado, União, município, né, com esse municipalismo que, para mim, é artificial em boa medida, né, ela não dá conta da questão da região metropolitana, para começar, que é a marca da urbanização brasileira, comparado com os países pelo mundo fora, não dá conta das questões ambientais. Quer dizer, né, a ordem que foi criada no território não se traduz nessa ordem político-institucional reconhecida pela Constituição. Isso gera distorções profundas, isso gera vazios, isso gera lacunas, né? Essas áreas, né, que não são... E aí, junto com a questão da representação democrática, do sequestrada, né, como eu tenho destacado, sem legitimidade, também sem voto distrital, sem representação proporcional, né? Enfim, sem mecanismos aí de a gente não tem nem a palavra para accountability, né? Enfim, isso gera esses processos aí, né? de formação de grupos, que vão... Agora, o que é novo, o que a gente conhecia, a questão da disputa de facções pela venda da droga e o controle de certas áreas, mas eu nunca tinha visto nada tão sofisticado mesmo, como a maneira, como o controle territorial que certas facções têm tido, né, na produção do território, da moradia, no acesso ao aluguel, né, em detrimento da preservação ambiental. Eu conheço menos, né, a questão da maneira como eles se relacionam com a produção de água ou a distribuição de água, mas isso é uma realidade que a gente tem visto em várias cidades. É um dos grandes atores hoje, produtores desse espaço precarizado, um espaço de risco, um espaço, né, insustentável, que inclusive tem um rebatimento aí, claro, nesse desequilíbrio que vai gerar pandemias. Com certeza são essas facções e esses grupos aí, né, que se formam dentro do Estado, numa relação íntima, contraditória, né, incestuosa com esse Estado aí, enfim, que a gente tem que repensar profundamente, né? E que colocam limites também a todas essas tentativas de formação
de novas práticas comunitárias, né? Quer dizer, viver viver à mercê, né? Seja de grileiro da terra, seja de barão de drogas, seja de milícia, seja de político, né? É a realidade de grande parte da população brasileira, né? Quer dizer, é uma violência institucionalizada no cotidiano das pessoas. Muitíssimo obrigada, professor. Obrigado. Se o isolamento social deverá ter impacto na habilidade de socializar, de agir, com certeza. Bom, eu acho que tem coisas, já tinham algumas coisas novas acontecendo, sobretudo nas periferias, sobretudo nos mais jovens, né? Inclusive através da utilização das novas tecnologias. A gente tem que entender isso também, que as novas formas de sociabilidade passam pelas novas tecnologias, né? Não são as mesmas formas da minha geração, necessariamente, né? Mas, enfim, eu acho que isso é uma questão em aberto. Eu acho que foi o que eu coloquei no começo, para ficar tudo do mesmo jeito não custa, para piorar também não custa. A questão é o que a gente pode fazer para melhorar, né, e aproveitar essas oportunidades aí, né? A Márcia Cunha, a assistência social naturalmente não parou, atendendo às demandas de insegurança, a necessidade de pensar a oferta dos serviços públicos, os equipamentos não estão próprios. Com certeza, com certeza, com certeza. Eu acho que ficou muito claro a questão dos serviços públicos, a questão dos equipamentos, da produção alimentar, né? Quer dizer, isso vai de tudo, vai da possibilidade de lavar a mão, né? Até o distanciamento físico, até, né, ter acesso a comida. Está piorando. As mulheres donas de casa, chefes de família, têm sido especialmente penalizadas. O impacto nas crianças é enorme, né? Eu acho que a gente vai ter que lidar com isso aí nos próximos 20 anos. Eu acho que por isso que é tão importante que a gente aprenda alguma dessas lições. Vai levar tempo, não tem solução automática, né? Sobretudo nos contextos brasileiros, onde não haviam processos anteriores que pudessem ser, né, revigorados aí, mas não dá mais para ignorar. Eu acho que se existe um legado que a nossa geração vai deixar para a geração futura, nossos filhos e netos, é que eles são cidadãos urbanos, não tem volta, não tem volta. E então, que cidades são essas que nós estamos deixando para essas gerações, assim, né, insalubres, perigosas, ineficientes, irracionais, injustas, né? Quer dizer, é isso, né? Isso como eu disse até outro dia, as elites políticas e financeiras podiam achar que, com seus helicópteros e seus carros blindados, que eles podiam, né, bypass aí, né? Mas não, eu acho que o que as pandemias têm mostrado aí, as epidemias têm mostrado, é isso, é que essas bolhas de proteção estão acabando, né? Seja na Índia, seja no Brasil, a natureza dessas crises sanitárias é essa, é de mostrar que, ainda que naturalmente pobres, periféricos, né, sejam muito mais diretamente afetados, em última análise, é a própria sobrevivência da espécie no planeta aí que está em jogo, sobretudo se a gente pensar que a pandemia não é nada comparada com os cenários que têm sido aí descritos para os processos de mudança climática. Então, entender isso, que a própria questão de sobrevivência, né, da espécie que requer novas formas de organização sociopolítica, novas formas de organização também territorial que deem conta dessas ameaças, né? Chega, né, Agnaldo? Sim, eu encerrei as inscrições, né, justamente preocupado com o seu horário aí, professor Edésio, que já é bem tarde da noite. Peço desculpas àqueles que colocaram as suas perguntas posteriormente, mas a gente tem uma limitação de tempo, né? E até porque a gente vai ficando mais cansado.
Professor Edésio, muito obrigado. Foi, assim, fenomenal estar aqui com o senhor. Espero mesmo, né, que a gente possa estabelecer uma interlocução mais estreita, mais próxima, no decorrer desse primeiro contato, né, e, se possível, presencialmente, não só com o programa de pós-graduação em planejamento e análise de políticas públicas, mas também com o programa de direito, o programa de serviço social aqui. Eu sou professor de sociologia do direito, fiquei aqui me coçando para fazer mais uma pergunta, mas eu faço posteriormente por e-mail, porque tudo que o senhor falou me deu a impressão, né, de que é possível, dentro daquilo que o Pierre Bourdieu, né, chama de espaço dos possíveis, do campo jurídico, construir alternativa. Ou seja, nós temos uma estrutura jurídico-política que nos dá margem a ir além do que nós temos agora, né? E fiquei muito entusiasmado, né? E mais animado também, né? A gente que está aqui no Brasil, a gente tem sido marcado um pouco pela desesperança, né? Os motivos são bastante óbvios, né? Pelo desânimo, ainda mais para quem está na academia, que tem que trabalhar ao mesmo tempo que se defende das hostilidades, seja das hostilidades de certa parte da coletividade social, como do próprio Estado, né? E eu agradeço muito, em nome da coordenação do Programa de Pós-Graduação em Planejamento e Análise de Políticas Públicas, dos nossos alunos, dos nossos colegas professores, e só tenho a agradecer a gentileza de ter disponibilizado o seu tempo para nós, nessa quinta-feira, à tarde aqui, já final da noite. Muito obrigado. Muito obrigado, boa noite para todo mundo. Foi um prazer. Uma boa noite a todos e a todas. Nossas portas aqui da Unesp Franca e da Unesp, de uma forma geral, estão abertas a todos vocês. Muito obrigado, boa noite, saúde a todos e bastante paz. Obrigado. Tchau. Tchau, boa noite.